Olá, mais uma vez. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luciana Dignoni, escritora e romancista, e toda semana trago um conto ou uma crônica narrada. Lembro que o texto original pode ser acessado pelo meu blog. O link está aqui na descrição desse vídeo. O título do texto de hoje é Resgate Inesperado e conta a história de uma mulher de meia idade em processo depressivo e como ela conseguiu criar forças para sair do abismo que se metia. Então fica ligado que logo depois da vinheta eu venho narrar esse conto para vocês. A notícia da mudança de país pegou Radhika de surpresa. Com quase 50 anos, ela trabalhava e vivia tranquilamente na cidade de Chennai, na Índia. Mas um dia, ao chegar do trabalho, seu marido trouxe a novidade que a tiraria de sua zona de conforto. Uma proposta de trabalho tentadora, uma oportunidade única para viverem do outro lado do planeta. Apesar da distância da Índia e das diferenças culturais, eles não tiveram dúvidas de que a experiência seria enriquecedora. O filho mais velho já havia saído de casa. O mais novo ainda vivia com eles, mas se preparava para voos solos, pois cursava o último ano do colégio. Assim que chegou à nova cidade, onde viveriam pelos próximos anos no México, precisou encarar uma nova realidade. Os filhos praticamente adultos já não demandavam atenção diária. O marido constantemente se ausentava em longas viagens a trabalho. E ela, uma mulher que sempre fora independente, passou a viver uma enorme sensação de vazio. Sentia-se inútil. Algumas semanas após a sua chegada, conheceu uma organização voltada para apoiar mulheres estrangeiras, a qual as ajudava em suas adaptações no novo país. Radhika não pensou duas vezes antes de se unir a elas. Sentia uma tristeza inexplicável e precisava desesperadamente fazer novas amizades. Em uma manhã, ela se preparou para o primeiro encontro do grupo. Depositara suas esperanças em conhecer pessoas que poderiam ajudá-la a sentir-se acolhida, menos solitária. Foi apresentada a mulheres de diversas nacionalidades, que, assim como ela, buscava naquela cidade um local acolhedor para poder chamar de lar. Conversar com elas foi desafiador. A maioria já havia vivido muitos anos no exterior e trazia uma enorme bagagem de vida, aumentando ainda mais a sua ansiedade e o vazio que a perturbava. Naquele mesmo dia, ao voltar para casa, sentiu-se pior do que antes de ir para o encontro. Para ela, as senhoras que conhecera eram extraordinárias, confiantes, decididas e autossuficientes. E ao se olhar no espelho e ver o próprio reflexo, a única coisa que conseguia observar era uma senhora de meia idade, acima do peso e sem nenhuma autoestima. Seu olhar se entristeceu, afundando-a ainda mais em um poço de lamentos. A alta expectativa que criara para aquele momento tivera resultados desastrosos. E a cada dia que passava, ela mergulhava ainda mais em uma tristeza agonizante. Em uma tarde quente de verão, Radhika havia terminado de preparar o jantar, arroz biryani com vegetais. A casa cheirava a curry, canela, cravo e cominho. Finalizava a limpeza da cozinha quando a campainha tocou. Viu tratar-se de uma conterrânea, que conhecera há poucos dias. A senhora trazia nas mãos um bolo caseiro, receita tradicional de sua terra. Elas mal se conheciam. Sem ânimo para receber visitas, por pouco Radhika fingiu não estar em casa, mas sentiu pena da mulher que se dispusera a ir a levar-lhe um pouco de conforto. Enquanto ela organizava o bolo em uma travessa e preparava um café, Sharmila lhe contava sobre a sua rotina na cidade. Radhika ouvia superficialmente. Não tinha interesse em saber sobre sua vida. Mas das dezenas de atividades às quais ela listou, uma lhe chamou a atenção, fazendo com que prestasse mais atenção na conversa. Sharmila executava trabalhos voluntários em um instituto e, ao notar o interesse de Radhika, convidou-a a conhecer a instituição.
O Instituto Novo Amanhecer era um local onde crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral recebiam assistência integral. Os cuidados também se estendiam aos seus familiares, que lutavam diariamente para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus entes queridos. Às 11h30 da manhã de uma segunda-feira ensolarada, Radhika saiu de casa para encontrar-se com Sharmila. Sentia uma mistura de sentimentos bastante conhecidos: medo, expectativa e frustração por ter que sair de casa, sendo aquele mais um dia no qual gostaria de ficar vestindo pijamas. No trajeto, ela pensava no pouco que Sharmila lhe contara sobre o lugar, onde trabalhava voluntariamente na loja em que vendiam camisetas, cartões estampados, fitas personalizadas, entre outros produtos, tudo feito pelos próprios alunos e por professores do instituto. Estacionou o carro e caminhou até a entrada principal, onde se encontraram. Dirigiram-se à loja e assim que ingressaram, Radhika foi apresentada à coordenadora do projeto, que fez questão de explicar com detalhes como tudo funcionava naquele espaço. No fundo da sala, um grupo de pessoas dava assistência a 3 pacientes que, com dificuldades diversas, pintavam cartões sobre um pedaço de papelão. No meio da sala, uma adolescente sorridente, empolgante, uma adolescente com um sorriso empolgante, deslizava sozinha sua cadeira de rodas, sustentava no colo uma cesta de palha repleta de pacotes de chocolate, as quais estava vendendo. Radhika comprou alguns chocolates da moça, que em troca lhe deu um carinhoso abraço. Minutos depois, enquanto conversava com a coordenadora, Radhika foi convidada a ajudar naquele dia um voluntário que semanalmente trabalhava lá, avisara que não poderia comparecer. O horário do almoço estava próximo e precisavam de voluntários que pudessem ajudar a dar comida aos pacientes que não conseguiam se alimentar sozinhos. Contagiada pelo ambiente, Radhika disse sim e acompanhou a senhora até o refeitório, onde as crianças eram acomodadas. O sorriso em seu rosto refletia sua satisfação em saber que pela primeira vez desde que chegara, ela se fazia útil. E esse sentimento, além de novo, a animava. Se sentou em uma cadeira diante de Sophie, uma menina de 8 anos, pequena para sua idade. A garota de cabelos negros não conseguia sustentar a cabeça e precisava de ajuda para mantê-la erguida. Não demorou para que alguém entregasse a Radhika o prato com refeição de Sophie naquele dia, enviada pela mãe. O aroma de comida caseira contagiou o ambiente, abrindo o apetite da indiana. Antes mesmo de começar a dar-lhe a refeição, Radhika percebeu que Sophie estava agitada, chorava e balançava a cabeça em movimentos descontrolados. Ela tentava tranquilizá-la, dizendo as poucas palavras que havia aprendido em espanhol. Calma, Sophie, calma. Mas Sophie não parecia melhorar. Havia algo errado com a menina. Frustrada por não conseguir controlar a situação, Radhika questionou-se se estava fazendo algo errado. Sentia-se insegura por sua falta de experiência. Uma profissional da instituição se aproximou para ajudar e concordou que Sophie se comportava de maneira diferente do habitual. Em uma primeira tentativa, a senhora sugeriu que Radhika não oferecesse os brócolis. Sua mãe insistia em enviá-los, mesmo sabendo que Sophie não apreciava o vegetal. Por um curto momento, ela se acalmou, mas logo a agitação retornou e dessa vez mais intensa. Já não aceitava comida, parecia furiosa todas as vezes que Radhika falava alguma coisa. Desesperada e sem saber como lidar com a situação, a indiana se levantou e entregou o prato de comida para que outra pessoa executasse a tarefa. A professora se aproximou uma segunda vez e por fim notou o que incomodava a pequena Sophie. A menina estava empapada em suor. Imediatamente tiraram a jaqueta que vestia e minutos depois sentiu-se mais fresca. Ela já estava mais calma. Parou de chorar, aceitou a comida sem resistência e Radhika foi capaz de alimentá-la. Assim que terminou, Radhika se despediu.
e regressou ao carro, mas antes mesmo de ligar, chorou compulsivamente, como uma criança desamparada. Um choro sofrido, resultado de vergonha que sentia por ter se deixado deprimir todos aqueles meses. Perguntava-se como era possível reclamar de sua vida, enquanto Sophie não conseguia nem dizer o que lhe incomodava. A menina não conseguia dizer à professora que estava com calor, para que, por favor, lhe ajudasse a tirar a sua jaqueta. Também não podia pedir à mãe que não colocasse brócolis em seu almoço, já que não gostava. Sophie, uma menina de apenas 8 anos, estava presa em um corpo que dificilmente melhoraria e precisava conviver com essa condição pelo resto de sua vida. Radhika sentia culpa, sabia que não tinha direito de sofrer de depressão. Precisou que Sophie lhe mostrasse quão afortunada ela era. Não mais! Ela exclamou alto enquanto enxugava o rosto com lenços de papel Kleenex. Dias depois, se inscreveu como voluntária semanal no Instituto Novo Amanhecer e voltou a se encontrar com Sophie, que aos poucos se acostumou com o tom de sua voz e com sua companhia, ao mesmo tempo em que ela aprendia a decifrar seus anseios para poder ajudá-la. A experiência com Sophie a transformou em uma mulher proativa e confiante. Passou a se envolver em outros projetos e 2 anos depois, tinha certeza de que a maior beneficiada daquela relação havia sido ela própria, já que a menina Sophie, com sua limitada capacidade física, fora capaz de resgatá-la do tenebroso abismo no qual se encontrava. Bom, esse é o conto de hoje. Foi quase um livro, verdade? Eu fico por aqui e até a próxima. Um beijo!